Vamos ver hoje, pessoal, média aritmética, a mediana e moda, certo? Eu vou explicar passo a passo aqui para que vocês possam compreender. É um conteúdo muito cobrado aí, pessoal, nem só aí na série que você estuda, como nos vestibulares aí, beleza? E não se esqueçam de se inscrever no canal, pessoal, comentar, tiver alguma dúvida, podem perguntar, que eu faço vídeo e explico para vocês tudo bonitinho, passo a passo. Então vamos aqui. Média aritmética, pessoal, é representada por MA, a mediana por MD e a moda por MO. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Vamos no exemplo A. No exemplo A, eu tenho alguns elementos aqui. Eu tenho 8, 2, 7, 1, 9, 8, 14. Olha, pessoal, para mim descobrir a média aritmética, não precisa eu organizar nada desses números. Basta eu somar todos eles e dividir pela quantidade dos elementos que tem. Então, eu vou somar aqui o 8 mais o 2, mais o 7, mais o 1, mais o 9, mais o 8, mais o 14, igual está aqui, e dividir pela quantidade de elementos que tem, que no caso é 7. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 elementos. Soma eles e divide pela quantidade de elementos que tem, que é 7. Vai ficar igual. Quando eu somar todos esses elementos aqui, vai dar 49. E eu vou dividir pela quantidade dos elementos que foi somado, que no caso é 7. 49 que divide 7 dá 7. Então, quem é a média aritmética representada por MA? A média aritmética que é o 7. Tranquilo. Agora, a mediana, que é representada por MD, pessoal, preste bem atenção. Essa mediana aqui, a primeira coisa que nós temos que fazer é organizar da forma do row. O que é o row, professor? O row vocês têm que organizar os números do menor para o maior ou do maior para o menor, para saber quem é que vai ficar no meio, qual o número que vai ficar no meio. Então, viemos aqui. A mediana temos que organizar do menor número até chegar no maior. Então tá aqui. O menor número é o 1, depois o 2, o 7, tem o 8, que repetiu duas vezes, tem o 9 e o 14. Tá aqui. Agora, para mim descobrir quem é a mediana, é o seguinte: quem é o número que ficou no meio? Como eu tenho 7 elementos, então eu vou tirar 3 para cá, 3 para cá, 3 para cá, quem ficou no meio? O 8. Então, nesse caso aqui, pessoal, a mediana é o número 8. Beleza? Tranquilo assim. Agora, vamos ver quem é a moda. Quem é a moda, professor? A moda, pessoal, é o número que repete mais vezes. Qual é o número que repetiu mais vezes aqui desses elementos? Observe que aqui é o 8, ó. O 8 repetiu duas vezes, enquanto os outros números não repetiu. Então, a moda aqui é o 8, que foi o 8 que repetiu mais vezes. Então, como só tem uma única moda, que só apenas o 8 que repetiu mais vezes, uma moda é unimodal. Unimodal é uma moda. Se fosse duas modas, bimodal. Três modas, trimodal. E assim por diante. Mas lá embaixo vocês vão entender melhor. Vamos aqui para o segundo exemplo, que é o exemplo B. Eu tenho os elementos aqui: 2, 1, 3, 1, 5, 8, 6, 3, 2, 9. Primeiro eu organizei da forma do row. Eu organizei da forma do row, que é do menor para o maior ou do maior para o menor. Tá aqui. Mas eu sempre organizo do menor para o maior. Aí o que que acontece? Para mim saber quem é a média aritmética, pessoal, desses elementos, eu tenho que somar todos eles. Eu já somei todos eles aqui, deu 40, certo? Como tem 10 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu somo eles todos e divido pela quantidade de elementos que foi somado, que no caso aqui é o 10. E 40 que divide 10 dá 4, então tá aqui o 4. Isso aqui é a média aritmética. Agora, quem é a mediana? A mediana, pessoal, é o seguinte. Observe que eu tenho 10 elementos. Se eu tirar 5 elementos para cá e 5 para cá, não fica nada no meio. Não fica nada, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou tirar 4 elementos para cá e vou tirar 4 elementos para cá, porque eu preciso ver quem são os números que estão no meio. Como não ficou apenas um único número no meio, eu tenho que pegar dois números. Sempre quando a gente tiver a soma de elementos pares, você pega os dois números do meio, soma os dois
e divide por 2. Como ficou no meio aqui foi o 3 e o 3, eu vou somar para descobrir a mediana 3 mais 3. 3 mais 3 e vou dividir por 2, porque foram dois elementos que somamos. 3 mais 3 são 6, dividido por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, a mediana, pessoal, nesse caso aqui, desses elementos, a mediana é 3, certo? Vamos aqui agora, quem é a moda, professor? Quem é a moda? O que eu falei para vocês, pessoal? A moda é o número que repete mais vezes. Então, vamos ver quais são os números que repetiu mais vezes. O 1 repetiu 2 vezes, está aqui. O 2 repetiu 2 vezes, está aqui. E o 3 também repetiu 2 vezes. Ou seja, tanto o 1 quanto o 2 e o 3, todos eles repetiram a mesma quantidade. Então, o 1, eu tenho uma moda que é o 1, outra moda que é o 2 e outra moda que é o 3. Então, nesse caso aqui, pessoal, a moda é o 1, 2 e o 3 e é trimodal, porque tiveram 3 modas, porque possui 3 modas. Tranquilo assim. Agora, vamos aqui na alternativa C. Nessa alternativa C, pessoal, é o seguinte. Eu tenho 3, 4, 7, 8 e 10. Aqui já está na forma do whole. Já está do menor para o maior. Então, para descobrir a média aritmética, eu vou somar 3 mais 4, mais 7, mais 8, mais 10. Vou somar todos eles, que vai dar 32. Como são 5 elementos, eu vou dividir pela quantidade de elementos que foi somado. 32 que divide 5 vai dar 6,4. Então, 6,4 ele é a média aritmética, representado por MA. Agora, a mediana, pessoal, é o número que repete mais. Não, a mediana é o número que fica ao centro, que no caso aqui eu tiro dois números para cá, dois números para cá, então a mediana aqui é quem está no meio, que no caso é quem? O 7, que ficou no meio. Beleza? E não a moda, como eu ia dizendo. A moda é o número que repete mais vezes. Então vamos ver se tem algum número que repetiu mais vezes aqui. O 3 não repetiu, o 4 não repetiu, 7 não repetiu, o 8 também não e o 10 também não. Então, nós não temos moda, pessoal. Quando nós não temos moda, é porque esses elementos aí, ele é amodal. Amodal, pessoal, que não tem nenhuma moda, não tem nenhuma moda. E outra coisa, pessoal, que eu quero tirar a dúvida de vocês aqui é o seguinte. Porque teve alguns alunos que já me perguntaram um caso semelhante a esse. Olha só, aqui já está organizado da forma do whole, do menor para o maior. Aqui, pessoal, para me descobrir quem é a média aritmética, eu tenho que somar todos eles e dividir pela quantidade de elementos. Simples assim. Para me descobrir quem é a mediana, que está no meio, eu tiro 3 números para cá, 3 para cá, então só sobrou 5, certo? Agora, para me descobrir aqui, pessoal, quem é a moda, olha, é o seguinte, é os números que repetem mais vezes. Olha só, o 2, pessoal, o 2 repetiu 2 vezes. O 8, pessoal, repetiu 3 vezes. E tem muita gente que achava o seguinte, professor, a moda é o 2 e é o 8. Não, pessoal. A moda é apenas a moda que é representada por MO, é apenas o 8. Porque foi o 8 que repetiu mais vezes. Se o 2 aqui tivesse no lugar do 3, por exemplo, fosse o número 2, aqui teria repetido 3 vezes, aqui 3 vezes. Aí sim nós teríamos o 8 como moda e o 2 como moda. Mas nesse caso aqui, pessoal, nós não temos duas modas. Nós temos apenas uma moda, certo? Só para vocês ficarem aí por dentro desses assuntos aqui, com uma questão semelhante a essa, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, dê um like, inscreva no canal e até nosso próximo vídeo aula.